A Torre de Babel. Fico incomodado com o uso indiscriminado da palavra empresário, que acaba abraçando um universo de atividades de todas as espécies. Temos pessoas que nem sabem o que é empreender, definindo-se erroneamente. O empresário hoje abarca qualquer tipo de atividade autônoma que emprega outras pessoas ou apenas a si mesmo, apesar de existirem alguns imprescindíveis e outras meras derivações. Encontramos desde o microempresário dono de um carrinho e panelas para fazer pipoca e vendê-la na porta do cinema, até o mais rico do planeta e bem-sucedido da atualidade, Elon Musk, dono da Tesla, a quem se atribui uma fortuna de 300 bilhões de dólares e já pronto para vender viagens aeroespaciais. Tem alguns com atividades primárias, indutoras de progresso, e outros que se originam em seguida para atender atividades derivadas, secundárias e terciárias. Uma fábrica de celulose, uma usina de etanol, uma aciaria, uma termoelétrica, por exemplo, são atividades industriais primárias que empregam muita gente, injetam recursos numa localidade e desencadeiam um ciclo de atividades decorrentes. Os recursos distribuídos à mão de obra empregada na indústria local geram consumidores, transformam uma economia de subsistência para uma de amplas necessidades correlatas para atender a primeira. Florescem assim as construções, comércios variados que vão do alimentar ao de bens de consumo duráveis, aos serviços pessoais e de lazer. Querendo demolir toda a cadeia, basta apagar a fábrica de celulose, de etanol, de aço, para ver a economia desmoronar, a cidade se esvaziar, o êxodo se instalar. É só conferir mundo afora as cidades fantasma que ficaram com a cessação da produção dita primária da fagulha que provoca aquecimento econômico. Como um prédio tem suas fundações e alicerces, assim uma economia tem suas bases. Mas, erroneamente, todos os agentes empregadores recebem o apelido de empresários, como se o fundador da usina, que investiu, arriscou, endividou-se, ficou pendurado em bancos e, afinal, venceu as dificuldades, pudesse ser considerado da mesma forma que o dono do boteco, de farmácia, de lojas ou restaurantes que aí se instalaram depois de ele ter distribuído salários em abundância, pagado impostos e se curvado à burocracia que se alimenta de seus esforços e coragem. Faz algum tempo que ouvi se atribuir importância econômica por ter aberto uma cadeia de lojas. Abre aspas. Eu emprego milhares de pessoas. Fecha aspas. Sim, está certo. Como está que ele desempregou outros milhares, fechando lojas de bairros sem tanta competitividade. É claro que o tamanho do comércio, da prestação de serviços pessoais é diretamente proporcional à injeção de recursos primários. Portanto, abrir uma loja significa gerar uma divisão de mercado e não ampliá-la. O empreendedor de uma atividade primária é um criador, alguém que une a força do trabalho e do capital, transformando-a em produção indutora, em salários, em estrutura, em receitas públicas. Se a Uzi Minas fechasse suas atividades em Ipatinga, a cidade estaria liquidada, incinerada, e nela quase todos os movimentos e até as lojas de eletrodomésticos. Fuga, êxodo de massa, desagregação econômica e social. Se aquelas que criam, desenvolvem e ativam uma economia ficam submissas às decisões de quem apenas explora o seu suor, não haverá justiça, desenvolvimento, progresso. Por incrível que pareça, o Brasil é fortemente desequilibrado nesse sentido, com empreiteiros de obras públicas, fruto de arrecadação, banqueiros, operadores financeiros, tendo a supremacia nas altas esferas do poder, deixando os raros empreendedores num segundo plano. O estado de Minas Gerais é um típico exemplo de visão estreita e falta de empreendedorismo verdadeiro, dominado pela especulação, pela burocracia, pelas perversões de terceira categoria que imperam há décadas, sem encontrar uma saída eficiente.
Se o comandante é o dono do boteco ou da loja de eletrodomésticos, provavelmente a visão do poder terá uma limitação de origem, insuficiente ao desenvolvimento das potencialidades ilimitadas de um Estado. A figura do político hoje se encontra ofuscada por aquela do bom administrador público, que sabe dar a César o que é de César. Os que nasceram e foram acorrentados numa caverna, como ensina Platão, não têm noção da vastidão de um universo, da grandeza do céu e do mar, do brilho que ferve na escuridão da noite. Os milhares de relações, soluções, possibilidades que existem não são sequer percebidos pelos ineptos. Um cego não sabe o que é azul. Um motorista de ônibus não sabe como pilotar um carro de corrida a 350 km por hora. Parece simples e inexplicável a escolha de certos governantes por parte de uma sociedade ainda infantil que acaba transformando o que seria fácil numa Torre de Babel.